Quero, antes de mais nada, parabenizar aí a todos. Tem algum enfermeiro aí hoje aqui na aula? Algum técnico de enfermagem? Tem? Tem nenhum técnico de enfermagem hoje aqui assistindo a aula? Eu sou. Oi? Eu sou. Ana Paula? Isso. Parabéns, viu, Ana Paula? Pelo dia da enfermagem aí, tá bom? Tá joia. Que Deus cuide de você da mesma forma como você tem cuidado das pessoas que chegam à tua mão, tá bom? Amém. Amém. Então, hoje eu não sei se teria alguma atividade. Eu falei com a Lívia, falou que estava fazendo uma live por causa do dia da enfermagem, enfim, eu não sei se tem. Mas aí a gente vai começar a aula de hoje, tá? Eu coloquei para vocês lá no Classroom um artigo, Sistema Imunológico 1, para que vocês pudessem fazer uma leitura. Além do Sistema Imunológico 1, ali está sendo apresentado algumas estruturas desse sistema, as funções dessas estruturas, e como se desencadeia a resposta que a gente chama de resposta inata. Na semana passada, nós falamos um pouco aí sobre o tipo de imunidade inespecífica, né? E hoje eu quero, na verdade, eu não vou falar com vocês sobre aquele artigo, eu peço que vocês leiam, façam ali um resumo dele, porque no momento oportuno a gente vai chegar a conversar sobre ele. Mas hoje eu quero abordar um outro tema dentro da imunologia, que é o tema que é um tema muito pertinente e importante, que é o conceito de antígeno, tá? O conceito de antígeno, às vezes ele gera o que a gente chama de um conhecimento errado, né? Algumas pessoas têm um entendimento errado que vem a ser um antígeno. Não sei se vocês se lembram, mas na nossa segunda aula sobre o sistema imunológico, eu falei para vocês que o sistema imunológico tem uma característica que a gente pode considerar próxima das características do sistema sensorial, né? Onde ele percebe e ele reconhece substâncias. E ao final dessa aula eu disse para vocês que ele percebe e reconhece substâncias. E como é que são chamadas essas substâncias? Alguém se lembra? Reconhecidas pelo sistema imunológico, alguém se lembra? Percebidas e reconhecidas? Por favor. Alguém se lembra aí? Arrisca dizer? Tem? Olá, tem alguém aí? Alisson, qual foi a pergunta? Eu não entendi. Eu disse que na nossa segunda aula do sistema imunológico, eu falei com vocês que o sistema imunológico ele tem uma característica semelhante ao sistema sensorial, de percepção, de reconhecimento de substâncias. O sistema sensorial, por exemplo, a audição, a gente reconhece os sons, a gente percebe e reconhece os sons, né? E o sistema imunológico também tem uma capacidade de percepção e reconhecimento de substâncias. E que substâncias seriam essas? As barreiras? As barreiras? Não. Eu digo o seguinte, que substâncias seriam reconhecidas pelo sistema imunológico, entendeu? Seria isso. Que substâncias seriam essas? Hein? Alguém se lembra? Que substâncias são essas? Hein? Não é esse negócio de leucina, acidez gástrica, não, né? Olha, eu não entendi, Daiane. Repete para mim, por favor. A leucina são essas substâncias? Leucina, acidez gástrica. Isso, na verdade, isso são componentes do sistema imunológico, né? Componentes, melhor dizendo, de uma resposta imune inespecífica. Tá? Então, eu fiz umas anotações, mas acho que essa parte eu não peguei. Ô, Alisson. Estou falando lá na aula que eu pedi para vocês fazerem uma comparação entre sistema imunológico e sistema sensorial. Vocês estão lembrados? Então, você quer saber o que o sistema imunológico percebe? Qual a substância? Isso, exatamente. Como elas são chamadas? Não, ele percebe a presença de diferentes moléculas. É isso? Isso, exatamente. Como é que são chamadas essas moléculas? O conjunto dessas moléculas?
Nossa, eu tô lendo aqui no meu resumo, tá, da aula, e eu não coloquei, sério. Não, Isso é fui bom. procurar, ué. Isso é bom, com certeza. Isso é bom, Ana Paula, fazer um resuminho mesmo. Não, eu faço resumo, só que eu sei que é isso, mas é como Isso. a palavra que não vem, entendeu? Isso, de modo geral, são moléculas que ele reconhece, entendeu? Mas essas moléculas têm um nome. A Duda está falando aqui no chat que são os patógenos. Também reconhece os patógenos, entendeu? Mas não seria apenas os patógenos, né? O que ele reconhece, né? Que tal... Ih, nossa, peraí. Vou pensar. Responde não. Não responde, não? Eu falei no final da aula, falei, olha, ele percebe isso. Assim como o sistema sensorial percebe os odores, as imagens, os sons. Não são os antígenos, né? Oi? Professor, O que você pode falou? falar? O que você falou, Os Ana Paula? antígenos. Exatamente. Pode falar? Pode falar, Isabela. Ah, tá. São os estímulos de diferentes moléculas que estão fora e dentro de mim. Isso, aí a Ana Paula chamou isso de quê? Moléculas estão fora e dentro, que como é que você chamou, Os Ana Paula? antígenos determinam as respostas. Exatamente. São os antígenos que determinam a resposta do sistema imunológico, tá? São os antígenos. Isso aí. Tá de máscara porque, ô Lu? Por que você está de máscara? Hein, Luciana? Para não pegar coronavírus da gente, Enfim, então, Oi? Aí. Oi? Eu acho que ela está no trabalho. Ela está no trabalho? Ah, sim. Eu acho que sim. Ah, tá. Mas, enfim. Então, como eu estava dizendo para vocês, o sistema imunológico, confirmando aí o que a Ana falou e... Quem mais que falou? Foi a Daiane, né, que falou? Isabela. Foi a Isabela. A Daiane, a Ana Paula e a Isabela falaram aí, o sistema imunológico reconhece antígenos. E o que são antígenos? Elas também já disseram o que são antígenos. O que são antígenos, hein? São o quê? Diferentes tipos de moléculas Exatamente. são capazes de interagir. Exatamente. São diferentes tipos de moléculas capazes de interagir com elementos do seu sistema imunológico. Então, isso é um antígeno. Tá bom? Então, hoje a gente vai entender um pouco mais o que de fato pode ser considerado um antígeno. E aí, quando a gente fala de moléculas, vocês conhecem alguma molécula? Sabe me dizer algum tipo de molécula? Sabe? Hein? Sabe ou não? Conhecem algum tipo de molécula? Hein? E aí? Sabem me dizer ou não algum tipo de molécula? Já que vocês não sabem, então eu vou apresentar para vocês, tá? Então, quando a gente fala de antígeno, eu vou abrir aqui a nossa aula hoje. Apareceu aí para vocês? Não, tá tudo preto. Agora tá aparecendo. Apareceu? Ok. Beleza? Então, quando a gente fala de antígeno, olha só, aqui existe uma definição que não é uma definição que eu concordo muito, mas a gente encontra esse tipo de explicação para o que é um antígeno, tá? Que é toda e qualquer estrutura molecular ou qualquer molécula que interage com anticorpos. Na realidade, o antígeno ele não só interage com anticorpos. Na realidade, o antígeno ele interage com qualquer estrutura do seu sistema imunológico, tá? Então, ele pode interagir com qualquer estrutura, qualquer elemento do seu sistema imunológico, inclusive com um anticorpo. Então, eu prefiro dizer que um antígeno ele é qualquer molécula que pode interagir com elementos de uma resposta imune. Ou seja, que é aquela resposta que vai garantir a você uma imunidade, que vai conferir a você uma resistência. Então, por exemplo, o antígeno ele pode interagir
com a barreira física, como, por exemplo, a tua pele. Tá? Pode interagir com, por exemplo, a lisozima, que está na tua saliva, que é uma barreira química. Então, qualquer interação que existe entre elementos de uma resposta imune com uma determinada molécula, a gente pode chamar essa molécula de antígeno. Tá? E aí o interessante é que existem moléculas que são minhas, tá? E existem moléculas que não são minhas. Então, um antígeno, ele pode ser próprio do organismo. Então, existem moléculas que a gente chama de moléculas próprias. Então, toda molécula ela pode ser um antígeno, qualquer molécula pode ser um antígeno. E quando eu estou falando de molécula, eu estou falando de proteína, estou falando de carboidrato, estou falando de lipídio, estou falando de ácido nucleico, estou falando desses tipos de moléculas, tá? Que podem servir como um antígeno. Por quê? Porque o que é próprio meu pode não ser próprio seu. O que é seu pode não ser próprio meu. Então, as minhas moléculas podem funcionar para você, como, por exemplo, como um antígeno. É o que acontece no caso do transplante de órgãos. Tá? Por que no caso de transplantes de órgãos, né, acontece a rejeição? Porque eu estou recebendo um órgão de uma outra pessoa, que tem moléculas daquela pessoa. Então, aquelas moléculas no meu organismo, elas podem servir como um antígeno, interagindo, se associando com elementos de uma resposta imunológica. Estão compreendendo? Estão compreendendo? Então, de fato, um antígeno é qualquer molécula que pode interagir com elementos de uma resposta imune, tá? E aí, esses antígenos, como eu falei para vocês, eles têm diferentes naturezas. Pode ser um lipídio, pode ser uma proteína, pode ser um ácido nucleico, tá? Eles tenderão a interagir sim com anticorpos, então eles podem interagir com anticorpos sim, tá? Em uma região específica de ligação, então eles se ligam especificamente aos anticorpos. Quando a gente fala de antígeno e anticorpo, a gente está falando de uma interação específica, exatamente específica, ou seja, aquele anticorpo foi produzido para aquele antígeno com o qual eu entrei em contato. Mas isso não quer dizer que essa interação só aconteça entre antígeno e anticorpo. Entenderam? A interação antígeno-anticorpo é altamente específica, tá? É uma interação específica. Então, o antígeno se liga especificamente em uma região do anticorpo, tá? É uma ligação específica, mas isso não quer dizer que um antígeno só irá se ligar especificamente a elementos de uma resposta imune. Existem ligações que acontecem que não necessariamente se dão por conta da presença de um anticorpo, tá? Então, que fique claro isso para vocês, tá bom? E aí, então, os antígenos, eles podem gerar respostas imunológicas, e quando ele gera uma resposta imunológica, ele pode promover o que a gente chama de imunogenicidade ou antigenicidade. Qual que é a diferença de uma para outra? Então, a imunogenicidade, olha só, imunogenicidade. Deixa eu trocar a corzinha aqui para ficar melhor. Imunogenicidade. O que vem a ser isso? Deixa eu aumentar o... Olha aqui, imunogenicidade. O que eu chamo de imunogenicidade? Imunogenicidade é quando eu tenho uma substância, uma molécula, que ela induz uma resposta imune e ela interage com elementos dessa resposta imunológica. Então, ela faz uma indução e faz uma interação com essa resposta. Então, a gente fala que é uma resposta mais completa, tá? É uma resposta mais completa do sistema imunológico. Ela envolve outros elementos da resposta imune.
ela não fica apenas numa resposta que a gente chama de resposta inata, né? Como, por exemplo, apenas uma fagocitose, tá? Então, a gente chama de imunogenicidade um antígeno que é capaz de induzir uma resposta e interagir com elementos dessa resposta imunológica. Aí, nesse caso, aí sim, eu tenho um antígeno interagindo com um anticorpo. O imunógeno, ele tende a induzir uma resposta imunoadaptativa, uma resposta com produção de anticorpos. Então, ele induz a produção daquele anticorpo, é um anticorpo específico, e esse anticorpo se liga a esse antígeno, tá? Para neutralizar esse antígeno. Tá? Então, a essa característica a gente chama de imunogenicidade. E o antígeno que tem capacidade de fazer isso, a gente dá um nome específico para ele, a gente chama ele de imunógeno, tá? Então, quando a gente fala de vacina, por exemplo, a vacina, ela tem imunógenos. Imunógenos de um vírus, imunógenos de uma bactéria. Então, os antígenos que estão na vacina são chamados de imunógenos. Por que eles são chamados de imunógenos? Porque eles têm capacidade de induzir uma resposta imunológica e interagir com elementos dessa resposta. Tá? Então, a gente chama isso de imunogenicidade. Ficou claro para vocês? Ficou? Ficou, para mim ficou. Ok. Em contrapartida, nós temos aqueles antígenos que não têm capacidade de induzir uma resposta completa a ponto de produzir anticorpos e interagir com eles, tá? E aí, esses antígenos, eles geram apenas antigenicidade. Apenas antigenicidade. Ou seja, é a capacidade que uma substância tem de se ligar a um dos componentes do sistema imunológico. Simples assim. Ele só se liga a um dos componentes do sistema imunológico, mas não induz a resposta. Exemplo, eu vou falar para vocês, tá? Exemplo. No artigo que eu dei para vocês lerem, Sistema Imunológico 1, Resposta Inata, tá? Ali está falando o seguinte, que as células do seu sistema imunológico, elas têm umas moléculas na superfície dela, que a gente vai falar na próxima aula sobre elas, tá? Que são chamadas de receptores de reconhecimento padrão, tá? E esses receptores de reconhecimento padrão, o que eles fazem? Eles reconhecem moléculas na superfície de patógenos, na superfície de bactérias, tá? Essas moléculas na superfície de bactérias são chamadas de padrões moleculares associados a patógenos. E o que vai acontecer? Esse padrão molecular se encaixa nesse receptor. E acontece um fenômeno conhecido como fagocitose. Então, essas células do sistema imunológico, como, por exemplo, o macrófago, elas fagocitam essa bactéria, captura ela e mata essa bactéria, sem que haja indução de uma resposta mais completa, uma resposta imunoadaptativa, com produção de anticorpos e interação. Então, a gente chama esse tipo de interação, esse tipo de ligação, a gente chama de antigenicidade. Porque não houve uma indução, simplesmente a molécula estava ali na superfície do patógeno, a célula chamada macrófago tem um receptor, encaixou, ela fagocitou e eliminou aquela bactéria. E o detalhe é que você nem se deu conta de que você entrou em contato com ela, com essa bactéria, com esse micro-organismo, porque ela foi eliminada via fagocitose. Perceberam? Então é um mecanismo mais simples. Não tem a indução de uma resposta completa. Entenderam a diferença entre imunogenicidade e antigenicidade? E aí, nesse caso, esse antígeno ele é só chamado de antígeno. Entenderam? Então, o imunógeno. Imunógeno induz resposta completa, gera imunogenicidade. É um antígeno também. Um antígeno, ele induz antigenicidade. É uma resposta que é só ligação de componentes. Ele não induz a produção, tá? E aí ele é chamado apenas de antígeno. Ficou claro? Ficou claro para vocês? Ficou ou não?
Tranquilo. Ok, então beleza, tá? Daí, acontece o seguinte, quando a gente fala aí de antígeno, de imunógeno, essas coisas assim, tá? É importante dizer o seguinte, que, olha bem, olha a frase que eu vou falar para vocês, ó. Olha a frase que eu vou falar para vocês, preste atenção. Todo imunógeno é um antígeno, mas nem todo antígeno é um imunógeno. Ficou claro? Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Todo imunógeno é um antígeno, mas nem todo antígeno é um imunógeno. Por quê? Porque nem todo antígeno vai gerar uma imunogenicidade. Perceberam? Ficou claro aí para vocês? Uhum. Beleza. Então é isso, tá? E aí é o seguinte, o que leva um antígeno a ser um imunógeno, a gerar uma resposta completa ou não? O que leva um antígeno a ser isso, né? Ou seja, nem todo antígeno vai ser um imunógeno. A gente já viu isso aí, tá? Nós já vimos isso aí, que nem todo antígeno ele será um imunógeno. E o que faz, ou o que torna um antígeno um imunógeno? O que vai torná-lo um imunógeno? Algumas características fazem isso, tá? Então, olha só. Primeira coisa, a natureza do material. Que tipo de componente químico é esse material? É uma proteína? É um lipídio? É um carboidrato? Em geral, as proteínas, elas são altamente imunogênicas. O que isso quer dizer? Em geral, as proteínas elas têm uma alta capacidade de gerar uma resposta, de estimular uma resposta imune e interagir com elementos dessa resposta, tá? Em geral, ela faz isso, ok? Em geral, ela faz isso. As proteínas, tá? São altamente imunogênicas. Então, primeira coisa, a natureza química do material. Tem alguém com o microfone aberto aí? Por favor. Não sei quem está. Ah, obrigado. A natureza química do material faz isso, né? Vai fazer com que esse material seja mais ou menos imunogênico. Então, as proteínas, a gente já sabe que ela é bastante imunogênica. Outra característica é a propriedade do material, a estrutura dela, a conformação daquela estrutura. Então, a natureza química dela e a propriedade desse material, a estrutura, a carga, o tamanho dessa molécula. Então, a proteína ela é altamente imunogênica, por quê? Porque ela é uma molécula que tem uma estrutura mais complexa, é uma macromolécula, é uma molécula grande, então, por isso, ela tem maiores chances de gerar uma resposta imunogênica, de gerar uma imunogenicidade, tá? Então, nesse caso, a gente tem a classificação aí de alguns antígenos, no que diz respeito à capacidade de gerar uma resposta imunogênica. Então, nós temos, por exemplo, a classificação dos antígenos como aptenos. O que é isso? Um apteno é um antígeno que ele tem propriedade antigênica, mas não é imunogênico. O que é isso? Ele não tem uma complexidade da molécula, ele não é uma molécula que tem uma estrutura mais complexa, tem um alto peso molecular, nada disso. Então, por isso, ele não induz uma resposta imunológica completa, ele só interage com elementos da resposta imune. Então, ele é incapaz de gerar uma resposta completa com produção de anticorpos e interagir com esses anticorpos. Então, a gente chama esse tipo de antígeno aí, especificamente, de apteno, tá? Quando ele tem baixo peso molecular e falha na indução dessa resposta imunológica. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó,
como, por exemplo, a penicilina, a aspirina, alguns medicamentos que são utilizados no dia a dia. Então, por exemplo, algumas pessoas, você já ouviu falar que algumas pessoas elas desenvolvem alergia à penicilina, à aspirina, né, o ácido acetil salicílico, melhor dizendo, né, alguns medicamentos nesse sentido, alguns tipos de hormônio, induzem um processo alérgico. Mas são incapazes de induzir uma resposta imunológica completa, ou seja, com produção de anticorpos. Então, não vai haver produção de anticorpos para uma pessoa que está tomando uma penicilina, por exemplo, a ponto dessa penicilina interagir com esses anticorpos produzidos, tá? E gerar uma resposta imune completa, tá bom? Então, não vai haver isso. Então, a gente chama esse tipo de antígeno de apteno. Olha só, a nossa sessão vai encerrar em 10 minutos, mas eu retomo ela, tá bom, gente? Ok? Com o mesmo link, tá? Joia. Oi, joia. Então, eu chamo esses antígenos de aptenos, antígenos com baixa capacidade de gerar aí uma resposta imune, tá bom? Vamos pular isso aqui, deixa eu ver. Então, olha só, não, vamos lá. Nesse caso, por se tratar de um apteno, quando eu tenho um apteno, eu preciso para que esse apteno seja capaz de induzir uma resposta imune completa, eu preciso que ele esteja associado a um carregador, tá? Uma proteína carregadora, né? Uma proteína capaz de gerar uma resposta imunogênica, tá? Então, quando eu falo de apteno, eu estou me referindo exatamente a isso. Um antígeno que não gera essa resposta, e se eu desejar que ele gere essa resposta, eu preciso associá-lo a uma proteína carregadora. E aí, quando eu fizer isso, aí sim, vai ser possível... Tá travando, Alisson. Oi, me ouviu? Me ouviu? Tá me ouvindo Agora voltou, mas tinha travado. Voltou normal? Ok. Voltou. Eu vou repetir então, tá? Então, quando eu tenho um apteno, o apteno ele não gera uma resposta imune completa, ele não induz uma resposta imune. Para que ele induza uma resposta imune, eu preciso que ele esteja associado a uma molécula carregadora. Tá? Ele sozinho, quando administrado no indivíduo, não vai produzir anticorpos, não vai gerar uma resposta imune completa. No entanto, quando ele estiver associado no indivíduo, ele vai gerar uma resposta completa, tá? Com indução de anticorpos, tá? E aí esses antígenos, eles se ligam de forma específica ao anticorpo, por uma região que a gente chama de epítopo. Então, a região específica de ligação entre o antígeno e o anticorpo é chamada de epítopo, tá? É o local exato aonde o anticorpo se liga a essa molécula, tá? Então, eu pego esse imunógeno, esse antígeno imunogênico, associo a esse apteno, aí aqui eu tenho agora a molécula carregadora e o apteno sendo introduzido e induzindo aí a resposta imune completa com geração de anticorpos, e aí vai haver, então, a conformação, a ligação entre o epítopo, que é a região específica, com a região de ligação do anticorpo, tá? Gerando uma resposta imune, ou gerando essa produção de resposta imune, interagindo com esses elementos da resposta imune, tá? Mais à frente... O professor está travando muito. Está travando muito? Olá. Travou? Destravou? Agora voltou. Agora voltou. Voltou? Ah, tá. Ok. Tá. Então, mais à frente, a gente vai entender quando há necessidade de a gente fazer essa união entre essas moléculas, tornando um apteno um antígeno imunogênico, entendeu? Isso é geralmente utilizado no processo de produção de vacina, para tornar aquele
antígeno que tem só antigenicidade, um imunógeno capaz de estimular uma resposta imune e interagir com elementos dessa resposta, tá? Bom, como eu falei para vocês, não é todo o antígeno que é considerado como ponto de ligação para uma resposta imune. Não é, ele tem uma região exata de ligação com o anticorpo, que a gente chama de determinante antigênico ou simplesmente de epítope, como eu disse ali para vocês anteriormente, tá? E aí é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. A bactéria, ela é um antígeno ou ela tem antígeno? O que vocês acham? Uma bactéria, ela é um antígeno ou tem antígenos? Eu acho que ela pode ter o antígeno. Por que você acha isso, Ana Paula? Ah, meu medo é esse, né, Alice? A gente fala uma coisa e pergunta por quê. Tem que perguntar para saber até que ponto, o que você está pensando aí. É isso. Entendi. E aí? Então, eu acho que ela... Porque eu não entendo que ela possa ser o antígeno. Mas eu não sei te explicar o porquê. Entendeu? Entendi. Mas se eu tivesse que escolher uma resposta, eu escolheria que a bactéria ela carrega um antígeno, porque ela tem contato com diversos patógenos, né? Diferentes patógenos. A bactéria? Ela não tem contato no organismo da gente? Oi, tem? Ué, e por isso que ela carrega? Você acha que é por isso que ela carrega antígeno? Sei lá, acho que sim, não sei. Ok. Do que é feito? O vírus, ele é um antígeno ou ele tem antígenos? O que vocês acham? Fala para mim. Se você pensar pela vacina, entendeu? Você chega a, por exemplo, que o vírus é um antígeno. Porque quando a gente toma vacina, vamos supor, de gripe, o que tem ali dentro? Não é o vírus? É o vírus? Não é? Completo? O vírus completo? Aí inteirinho? já não sei, Alice. Não sei. Aí já fica fora. A gente vai falar um pouquinho sobre vacina na próxima aula. Ah, tá. Mas não tem problema, pode falar aí o que você acha que é. Não, tudo bem. Falei só porque você perguntou, então, pensando pelo lado da vacina, entendeu? Você acha que o antígeno que o vírus é um antígeno e não tem antígeno? É isso. Sim. Então, vamos relembrar aqui que eu comecei falando aqui, o que é um antígeno mesmo. O que é um antígeno? Vamos relembrar. O que é um antígeno? Hein? Ô, Alisson, olha só. A gente, quando... É diferente isso que você está perguntando de vacina alérgica, essas coisas, porque a vacina alérgica, a gente tem os antígenos dela. Né? Tipo assim, a pessoa é alérgica a poeira, a ácaro. O que você coloca na vacina? Aquilo que ela é alérgica. Para quê? Para você ir colocando dentro do organismo em doses homeopáticas e o seu organismo ir produzindo a resposta imunológica, para você ficar... esqueci a palavra agora. Imune. Você entendeu? Você ficar imune àquilo. Tá. Beleza. Mas aí, beleza, você não está errado em dizer isso, assim, o seu raciocínio não está errado, tá, beleza. É nessa linha mesmo, mas só para a gente entender bem o que vem a ser de fato o antígeno, aí eu vou só relembrar. Nós começamos falando que antígeno era o quê? Todo e qualquer? Mecanismo de imunidade inespecífico. É uma molécula, não é? É uma
Molécula. Molécula, beleza. Ok, tá? Eu havia perguntado para vocês se o vírus, se a bactéria, se eles são antígenos ou se eles têm antígeno, né? E aí a Leila falou que tem... quer dizer, a Leila não, a Leila nem está aqui hoje, né? A Ana falou que tem, que acha que o vírus é um antígeno, que acha que a bactéria tem antígeno. E aí eu perguntei, o que é um antígeno? De fato, a gente começou dizendo, né, o que eu comecei dizendo, que era um antígeno, e a Ana Paula falou assim, o antígeno é uma molécula. Beleza, ótimo. Então, vou perguntar de novo. O vírus e a bactéria, eles têm antígenos ou eles são antígenos? Professor, eu acredito que eles têm antígeno, porque pensando no coronavírus, né? Se ele fosse um antígeno, eu acho que seria mais fácil de surgir uma vacina, né? Mas como se ele for, se ele tiver um antígeno, acho que isso que torna mais difícil. E o que é um antígeno mesmo, Luísa? É uma molécula capaz de criar imunidade? De interagir com elementos de uma resposta imune. Pode ser estimulando, interagindo ou simplesmente interagindo. Isso é um antígeno, né? E aí os vírus, eles são constituídos de moléculas? Sim. Hã? São ou não? Sim. Não. Sim. As bactérias são constituídas de moléculas? Sim. Então diz para mim, uma Sim. bactéria e um vírus, eles têm antígeno ou eles são antígenos? São antígenos. Oi? Pensando por esse lado, ele é um antígeno. É. Ele é um antígeno? Pensando por esse lado? Eu não sei. Vamos retomar. Não tenho certeza. Vamos retomar a linha de raciocínio. Vamos lá. O antígeno é uma? O antígeno é uma? Molécula. Molécula. Beleza. O vírus é formado por? Moléculas. A bactéria é formada por? Moléculas. Então, o vírus é um antígeno ou ele tem antígenos? Ele pode ser um antígeno. Ele é Já formado... que o antígeno é uma molécula Ah. e o vírus e a bactéria são formados por moléculas. Então, ele é um antígeno ou ele tem antígenos? Ele é um antígeno. Ele é um antígeno? Então, ele é uma molécula? Ele é formado por molécula, né? Por moléculas. Então, ele é um antígeno ou ele tem antígenos? Ele tem antígenos, Por que ele tem antígenos? porque ele é formado por moléculas. Porque ele é formado por moléculas, por várias moléculas. É a mesma coisa que você. Você é um antígeno ou você tem antígenos? Hein? Tenho antígenos, Por que você tem antígenos? porque eu sou formada por moléculas. Exatamente. Então eu estava certa lá no começo. Sim, lá na bactéria estava certa. Lá na bactéria estava certa. E depois no vírus, você mudou o raciocínio. Sim. Mas o princípio é esse. O vírus está cheio de moléculas. Ele é formado por moléculas, sobretudo por várias proteínas. A gente está falando aí do Covid. Então, tem várias proteínas formando esse vírus. E além de proteínas, tem lipídios também, tem uma capa lipídica formando esse vírus. Então, nesse sentido, o vírus ele não é um antígeno, ele tem antígeno, porque tem diversas moléculas. Tá? E aí foi alguém que disse, aí quem falou da vacina, que ficaria mais fácil desenvolver uma vacina? Quem falou? Se ele fosse um antígeno? Fui eu, professor. A Luísa, né? Então, a Luísa falou Isso. aí que ficaria mais fácil desenvolver uma vacina porque você teria um único antígeno. Se ele fosse um antígeno, você teria uma única molécula. Como existem várias moléculas numa superfície viral, então eu tenho que desenvolver uma vacina com aquela molécula, com aquele antígeno daquele vírus que é capaz de induzir uma resposta no seu corpo com produção de anticorpos e interagir com esses anticorpos. É isso. Por isso que é mais difícil, porque ele tem N moléculas.
N proteínas na superfície dele. Então, qual que vai ser a proteína que vai ser a proteína mais capaz de gerar uma imunogenicidade? Eu não sei. Aí o que eu tenho que Tá fazer? travando, Alisson. Tá travando? Hoje a internet tá ruim, né? Não, a gente não tem problema com você na internet, não, mas hoje ela tá esquisita. Hoje, não, acho que a minha internet hoje tá ruim. E eu aumentei meus gigas aqui justamente para não dar problema, para não ficar travando durante as aulas. Né? Eu contratei mais gigas. Mas, enfim, vamos lá. Tá conseguindo entender agora? Tá travando ainda? Agora tá tranquilo. Se você puder repetir o seu último raciocínio aí. Vou repetir, tá? Obrigada. Então, retomando a ideia. O que acontece? Quando a gente fala de um vírus, por exemplo, ele tem várias moléculas de diferentes naturezas, né, químicas. Pode ser lipídio, pode ser proteína, ácido nucleico, tá? Várias moléculas, vários tipos de proteínas, tá? Então, para eu desenvolver uma vacina, eu preciso identificar uma proteína ou uma molécula nesse vírus que é capaz de induzir uma resposta imunológica, ou seja, ele precisa gerar imunogenicidade. Então, eu preciso achar uma molécula dentro desse vírus, capaz de induzir essa resposta e interagir com esse anticorpo. Por isso é difícil, por isso que não é tão simples assim. Se ele fosse uma molécula, se ele fosse um antígeno, se o vírus fosse um antígeno, ao invés de ter antígenos, seria mais fácil, como a Luísa falou. Ia ser uma única molécula. Pegava essa molécula. Travou de novo. Travou tudo. Travou onde? Você se lembra? Você falou que se fosse fácil, se ele fosse uma molécula só, pegava só aquela moléculazinha e produzia vacina com ela. Pronto. Seria bem mais fácil. Mas como ele tem várias moléculas, então eu preciso identificar nesse vírus a molécula que é mais eficiente em induzir uma resposta imunológica. Perceberam? Então isso funciona para todas as moléculas, funciona para todas as estruturas, funciona para vírus, para bactérias, todos eles. Funciona para você. Você tem várias moléculas, então você não é um antígeno, você tem vários antígenos no seu corpo. Tá? Uma bactéria não é um antígeno, ela tem vários antígenos, porque são várias moléculas. Um vírus, ele não é um antígeno, ele tem vários antígenos, porque é constituído por várias moléculas. Então, eu preciso entender isso. Qualquer molécula, ela pode gerar ou imunogenicidade ou antigenicidade. Tá? Então, na realidade, eu preciso achar um antígeno que tem uma porção chamada de epítopo ou determinante antigênico, tá? Que pode ser reconhecida ou pelos anticorpos, que é capaz de ser reconhecida pelos anticorpos, ou pelos TCRs, que a gente chama de receptores de célula T. Então, as células, os linfócitos T, eles também possuem estruturas que se ligam ao epítopo desse antígeno, gerando uma resposta imune. Perceberam? Então, quando eu falo de antígeno, eu estou me referindo a uma molécula. Eu não estou me referindo a uma bactéria, eu não estou me referindo a um vírus, mas eu estou me referindo à molécula que está na bactéria. Eu estou me referindo à molécula que está no vírus. Está claro para vocês? agora ficou. Ficou claro para vocês? Sim. Ok. Então, o vírus é um antígeno ou ele tem antígeno? E aí? Ele tem antígeno. Ele tem antígeno, Por que ele tem antígenos? porque ele é formado de várias moléculas. Ok, fechou. É isso aí. Essa é a ideia, tá? E aí, o detalhe é o seguinte, eu também não sou formado por várias moléculas? Não sou? Sim. Não sou formado por várias moléculas? É. Você também não é formado por várias moléculas? Aham. O vírus não é formado por várias moléculas? A bactéria, o fungo, o protozoário, enfim, tudo não é formado por várias moléculas? Uhum. Então, a gente tem dois grupos de antígenos, na verdade. A gente pode classificar os antígenos em dois grupos, de modo geral. Tá? Quais seriam esses dois grupos? Vamos lá.
Quais seriam eles? Vou anotar aqui para vocês. Antígenos, que a gente chama de próprios. O que é um antígeno próprio? O que é isso? O que seria isso? Aquele antígeno que é o nosso mesmo, que vem com a gente nasce com ele? Exatamente. E sabe o que é interessante, Ana Paula? Que às vezes ele pode induzir uma resposta imunológica. Aham. E aí, sabe quando isso acontece? Sabe o que acontece com você? Você desenvolve um quadro de doença. Que doença que você desenvolve por isso? Quando o seu sistema imunológico ele interage com antígenos que são próprios, que são seus. Que doença que você vai desenvolver com isso? São doenças autoimunes. Exatamente, autoimunes. Tá? Autoimunes. Beleza? Tipo lúpus, essas coisas, né? Exatamente, tipo lúpus, miastenias graves, tá? Hipotireoidismo de Hashimoto, são algumas das doenças autoimunes, tá? Hipertireoidismo, quer dizer, tá? São algumas das doenças autoimunes que a gente desenvolve por conta que o nosso sistema imunológico começa a interagir com antígenos próprios. Percebeu? Então, a gente tem molécula também. Então, perceba que o nosso sistema imunológico, ele está funcionando também em relação às nossas próprias moléculas. Perceberam? Estão funcionando em relação às nossas próprias moléculas, tá? Mas existem também aquelas moléculas que vêm de fora, a que a gente chama de antígenos não próprios. Perceberam? Onde é que eu encontro essas moléculas? Onde eu encontro? Nas vacinas? Nas vacinas também, mas só nas vacinas? Onde mais eu encontro? Estou pensando. Onde eu encontro, sem ser nas vacinas? Já dei 2 exemplos para vocês aqui hoje. Onde eu encontro tais moléculas não próprias, tais moléculas que não são minhas. Antígenos que não são meus. Em que lugares eu vou encontrar? Quando se faz transplante? Também, o transplante, de pessoa para pessoa, não é meu. Mas fora isso. Acabei de falar agora 2 exemplos para vocês. Nas bactérias e nos vírus? Isso, bactérias e vírus têm antígenos não próprios. E aí meu sistema imunológico reconhece aquilo, interage com aquilo e gera uma resposta, tá? Além disso, você sabe onde é que eu encontro moléculas também? Sabe? Eu encontro moléculas na minha comida. Na minha comida tem que tipo de molécula, hein? Que tipo de comida tem na minha molécula? Tem proteína, tem carboidrato. Não é molécula? Um monte de coisa. Não é molécula? Lipídio, carboidrato? Não tem molécula na minha comida? Sim. E meu sistema imunológico? Ele trabalha com isso, Ele interage com essas moléculas? Ele gera uma reação imunológica contra essas moléculas? Gera? Ele gera em contato com ela? Repete. Gera ou não? Ele gera alguma interação com ela? Ele interage com todas as moléculas, né? Sim, mas gera alguma reação imunológica ali? Alguma resposta imunológica? Gera ou não? Pode gerar se você tiver uma certa alergia. Pode, né? Por exemplo, leite, lactose, intolerância, um monte de coisa. Camarão, frutos do mar. Isso. N coisas. Pode gerar, né? Pode gerar, sim, se tiver, né? Aí, quando essas moléculas geram esse tipo de resposta, uma resposta alérgica, sabe como elas são chamadas? Esses antígenos? Alergenos ou alérgenos, tá? Ou alérgenos.
alérgenos. Alergenos ou alérgenos. Eles são chamados assim, tá? Eles são chamados assim. Ou seja, nem sempre o meu sistema imunológico vai interagir com essa molécula. Com essa molécula. Travou tudo para mim. Você pode repetir? Oi, travou onde para você? Travou onde? Não, pode continuar que travou, mas você ficou parado. Com essa molécula. Com essa molécula? Não, pode. Deu para. Deu para pegar? Deu? Para mim deu. Entendi. Tá. Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente fala de antígeno, a gente fala de moléculas próprias, a gente está falando, melhor dizendo, quando a gente fala de moléculas que estão presentes no alimento, elas podem ou não desencadear uma resposta imunológica, que vai gerar um quadro de alergia ou não. E aí eles são chamados de alérgenos, tá? No caso de antígenos próprios, o que acontece? O meu sistema imunológico, em geral, ele não desenvolve uma resposta para esse antígeno. E ele é chamado de tolerógeno, tá? Ou seja, ele tolera esse antígeno que é meu. Ele precisa tolerar isso, então ele não induz uma resposta imunológica normalmente, tá? Meu sistema imunológico aprendeu a lidar com ele sem gerar uma resposta imunológica, tá? Então, nesse contexto, então eu tenho antígenos meus, antígenos que estão fora de mim, antígenos que estão no alimento que vem para mim, perceberam? Então, eu estou a todo momento interagindo com... Estou interagindo com... Com os antígenos. Que são o quê? Moléculas. Moléculas. Então, a todo momento eu estou interagindo com antígenos que são moléculas. A resposta para isso aí vai depender do quê? Vai depender de quem? A resposta do meu sistema imunológico vai depender de quem? Da sua imunidade? Da minha imunidade? A minha resposta? Minha resposta para isso aqui vai depender de quem? Hein? Minha resposta para o antígeno vai depender de quem? Lembra que eu disse para vocês que existem fatores que determinam a resposta imune, que determinam a estimulação imune, né? Vai depender de quem? Vai depender da natureza, da complexidade, das características desse antígeno. Meu sistema imunológico sabe quais são os meus antígenos pelas características que ele tem. Meu sistema imunológico identifica os antígenos presentes no alimento pelas características que ele tem. Meu sistema imunológico identifica os antígenos que estão presentes nas bactérias e vírus pelas características que eles têm. E essa identificação vai levar a um tipo de resposta. Ou esse antígeno permanece, ou esse antígeno precisa ser eliminado. No caso dos meus antígenos, meu sistema imunológico reconhece os meus antígenos, tolera, permanece ali. No caso de antígenos presentes no alimento, a mesma coisa. Existe uma tolerância. E aí ele permanece ali. E aí eu não elimino. No caso de antígenos não próprios, presentes em bactérias, meu sistema imunológico identifica e entende que ele precisa ser eliminado. Tá? Então, o que determina a resposta imune é exatamente o antígeno, é exatamente a molécula antigênica ou imunogênica. É ela quem vai determinar a resposta. É ela que vai interagir com o teu sistema imunológico para determinar a resposta imune. Perceberam? Ficou claro para vocês? Tá? Então, Então, só para vocês entenderem aqui o aspecto que eu estava falando para vocês, quando eu perguntei assim, o vírus tem antígeno? Ele é um antígeno ou ele tem antígeno? Quando eu perguntei isso para vocês. Tá? Então, aqui nós temos uma
partícula viral, tá? Aqui é o vírus. Olha a superfície dele, ó, cheio de proteínas, né? Que a gente chama aqui, ó, de determinantes antigênicos ou epítopos. Então, quando a gente fala de interação, de indução, não é toda a partícula viral que vai ser capaz de induzir uma resposta imune, mas é uma ou outra molécula desse vírus, tá? Que vai ter uma capacidade de funcionar como imunógeno, induzindo a produção de anticorpos, tá? E aí, esses anticorpos se ligam a esse determinante antigênico. Foi induzido, se ligou. E aí vai acontecer uma neutralização desse vírus e aí ele não consegue mais prosseguir com essa infecção, porque ele não tem mais acesso à célula. Tá bom? Então, isso é só para deixar claro para vocês que, de fato, o vírus ele não é um antígeno. Ele tem antígenos, porque assim como qualquer outra matéria, qualquer outra substância no planeta, são formados por moléculas, tá? São as moléculas que formam as substâncias, tá? Nesse sentido, a gente começa a entender, então, que, por exemplo, quando você faz um ferimento, tá? Alguém já espetou o dedo em uma farpa da madeira? Já. O organismo trabalha, ele faz aquilo ali inflamar para poder ser expelido. Beleza. Causa uma inflamação ali, né, Ana Paula? Legal. Sim. Legal, um processo inflamatório, que é uma resposta imune. O processo inflamatório é uma resposta imunológica, para tentar impedir aquilo ali. E aí, nesse caso, essa farpa funcionou como um quê? Como um corpo estranho ali. Ah, um corpo estranho, né? O que é um corpo estranho? É uma coisa que o nosso organismo não está acostumado com aquilo. Ele não está acostumado. É desconhecido para quê? Para ele. É desconhecido daquilo, Então ele funcionou como corpo estranho. Então, na verdade, foi a farpa que induziu essa resposta? Não, o organismo que induziu essa resposta. O sistema imune que induziu essa resposta. Não, olha só. O sistema imune responde. Alguém induz a resposta do sistema imunológico. O sistema imunológico só responde. Ele não induz e responde. O sistema imunológico é estimulado. O sistema imunológico ele é estimulado. Entendeu? Pensando, por exemplo, na tua visão, a imagem estimula a tua visão. Tá? E aí você é responsável por captar aquilo e formar a imagem. Quando a gente fala de sistema imunológico, alguma coisa estimula o sistema imunológico a trabalhar. A gente já viu que o que estimula o sistema imunológico a trabalhar? São o quê? Não, eu ia responder para você. O que induz a reação do sistema imunológico é a imunogenicidade? Então, imunogenicidade é uma característica relacionada a um antígeno. Ao antígeno, ele é imunogênico quando ele induz uma resposta completa. Então, quem que induz a resposta? Os macrófagos. Quem que induz a resposta do sistema imunológico? Quem faz o sistema imunológico trabalhar? O nosso organismo? Quem induz? Antígenos. Quem? Os antígenos? Os antígenos. Ah, os antígenos. Que fique claro isso. Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer mais. Quem induz o trabalho do sistema imunológico, quem faz com que o sistema imunológico trabalhe, é o antígeno. Seja qual for ele. Seja ele próprio, seja ele não próprio, seja ele imunógeno, seja ele antigênico. Quem induz é o antígeno. A resposta do sistema imunológico, mediante a indução que foi dada para ele. Então, um antígeno, se ele for só antígeno, ele só vai interagir com alguns elementos da resposta imune. Essa foi a indução que ele fez. Se ele for um imunógeno, vai haver produção de anticorpos, vai haver neutralização, é outro tipo de resposta do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico está o seguinte, olha, eu trabalho mediante a informação que eu tenho. Quem passa a informação para ele? Quem que estimula essa informação? O antígeno. O antígeno.
É isso, entendeu? É o antígeno que vai estimular a inflamação. Então, quando eu falo assim, você espetou o dedo na farpa, a farpa entrou no seu dedo e a Ana Paula falou assim, quando uma resposta inflamatória ali, quem que induziu essa resposta? O antígeno. O antígeno, que estava onde? No meu organismo. No seu organismo estava o antígeno? Você espetou o dedo na farpa. Tava na farpa. Tava na farpa. Será que estava na farpa mesmo? Você é fogo, hein, Alisson? Será que estava na farpa mesmo? Vamos entender como é que isso daí funciona? Vamos? Vamos lá. Você já bateu, por exemplo, também o dedo, já deu aquela batida na quina da cama, da mesa, com o dedinho do pé? Claro. Já, né? Quem não? Ficou roxo ali, inchou? Sim. Beleza. É uma reação imunológica, é isso? Não sei. É um processo inflamatório ou não é? É. Então é uma resposta imune? Pode ser. Pode ser, beleza, ótimo. Tranquilo. O que eu estou querendo dizer para vocês? O seguinte, que o trauma, que a lesão, também gera resposta imunológica. Mas não era só o antígeno que gera a resposta imunológica? Acabou de falar aí agora que o antígeno estimula, não foi isso que eu falei? Não foi? Foi. Ué, como é que uma lesão pode fazer isso? Como é que uma farpa pode fazer isso? Como que isso acontece? Como que isso acontece? Por que isso acontece? Quando a gente lesiona tecido, seja por trauma, deu uma pancada, seja por a farpa que está entrando no seu dedo, sabe o que acontece? Você mata a célula, você destrói célula. Dentro de uma célula tem o quê? Entre várias coisas, dentro de uma célula tem o quê? Núcleo. Além do núcleo. As substâncias que tem dentro de uma célula. O que tem dentro de uma célula? Hein? O que tem dentro de uma célula? Antígeno? Que tipo de antígeno tem, Ana Paula? Próprio. Mas qual? Fala para mim aí. Falei para vocês que tem... Antígenos são o quê? São moléculas. Moléculas. Que tipo de molécula tem ali dentro de uma célula? Não sei não mais. Que tipo de molécula tem? A gente já falou, classificou, já disse um monte de molécula que tem aqui. Proteínas. Proteína, carboidrato. Tudo. Aí sabe o que acontece? Isso é liberado no tecido. Porque essa célula morreu antes da hora que ela tinha que morrer. Ela não morreu por apoptose, não é uma morte que a gente chama de morte limpa. E quando ela morre assim por um trauma, por uma lesão, por uma farpa que entrou, ela libera isso do tecido. E isso serve como sinal para o sistema imunológico. E o sistema imunológico, sabe o que ele faz? Ele inicia uma resposta inflamatória. Porque a resposta inflamatória, ela é uma resposta imunológica, mas ela também é uma resposta de recuperação de tecido lesado. Então, agora ele vai recuperar esse tecido. Essas substâncias, elas são chamadas de alarminas. Alarminas, tá? Ou padrões moleculares associados a danos. Lesou o tecido, tem padrão molecular ali, porque a célula morreu, liberou proteína dela, liberou carboidrato dela, tá tudo naquele tecido. Entrou a farpa entrou lesionando célula, arrebentando o tecido. Então matou a célula extravasou o meio dela todo naquele ambiente. Então agora precisa recuperar esse tecido. Inicia-se então uma resposta imune, que é a resposta inflamatória. Então isso também funciona como estimulante para o sistema imunológico, quando há lesão tecidual. Então, não é só a moléculazinha que está ali no vírus, na bactéria, que está do lado de fora, não. Uma célula sua que lesionou, deu uma pancada, rebentou o tecido, vai inchar, vai ficar vermelho,
vai ruborizar, tá? Reações de um processo inflamatório, que é uma resposta imunológica e é uma resposta para a recuperação desse tecido lesado. Ficou claro para vocês? Bastante. Ficou claro? Beleza? Então, quando a gente fala de antígeno, perceba que antígeno não é, de fato, aquilo que as pessoas consideram como, por exemplo, corpo estranho. Um antígeno é muito mais do que isso. Entendeu? Um antígeno é muito mais do que isso. Tá? A nossa sessão vai expirar, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre os antígenos da vacina. O que é uma vacina, como é que ela funciona no nosso organismo, o que ela é capaz de induzir, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, o que vem a ser essa vacina. E a gente vai fazer uma discussão sobre até que ponto vale a pena ou não vacinar, tá? A gente vai discutir um pouquinho, eu vou apresentar para vocês alguns materiais, alguns artigos, e a gente vai chegar a discutir um pouco sobre até que ponto vale a pena ou não a gente realizar o processo de imunização pela vacina, tá? Alguém aqui deixou de tomar alguma vacina na vida? Algum de vocês deixou de tomar alguma vacina na vida? Eu. Eduarda, não tomou nenhuma? Não tomou qual, Eduarda? Não, eu vou tomar uma só, professor. Tá atrasada tem 5 anos só. Qual que é? A antitetânica. Ah, sim, é de menos. Entendi, mas o restante tomou, né? Sim, tudo certinho. Ok. Então, só recapitulando para a gente finalizar nossa aula. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o antígeno. Nós vimos que o antígeno é toda e qualquer molécula capaz de interagir com elementos do sistema imunológico, tá? Ou, melhor dizendo, com elementos de uma resposta imune. Isso é o antígeno. Dependendo das características desse antígeno, ele induz a resposta e interage com esses elementos. É o caso dos antígenos chamados de imunógenos, que geram imunogenicidade. Dependendo do antígeno, ele não induz essa resposta, ele apenas interage. É o caso dos antígenos que são classificados apenas como antígenos e induzem a antigenicidade, tá? Os antígenos, eles podem ser próprios, não próprios, tá? Eles podem ser alérgenos, tá? Eles podem ser tolerógenos, eles podem ser imunógenos ou apenas antígenos. Podem ser classificados assim. De acordo com a localização dele, próprio, meu, não próprio, fora, externo, tá? Tolerógeno, aquele antígeno que eu tolero. Imunógeno, de acordo com a indução dele, é o antígeno capaz de induzir uma resposta imunológica e interagir com esses elementos. Antigênico, aquele que não induz essa resposta completa, apenas interage. Essas moléculas podem ser carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Podem estar presentes e estão presentes no nosso organismo, estão presentes também em vírus e bactérias e toda e qualquer matéria com a qual nós entramos em contato. Há fatores que estimulam uma resposta imune, que são fatores relacionados às células lesadas. Então, quando a célula é danada, quando ela sofre um dano, melhor dizendo, né? Quando ela é lesionada, essa célula libera ali no meio moléculas de diferentes naturezas químicas que podem induzir e que induzirão ali uma resposta imune inflamatória para recuperação do tecido, reparação do tecido e também trata-se de uma resposta imune, tá? Então, de modo geral, hoje a gente falou um pouquinho sobre esses aspectos relacionados aos antígenos. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, para mim ficou bem claro hoje. Ficou claro, Ana? Ok. Show. Beleza, show de bola. Tá? O Alisson, o artigo vai ser em equipe, vai ser individual, e você quer o quê? Uma resenha? Individual. Só isso, uma resenhazinha, crítica pequena, coisa pequena. Qual é a ideia do autor ali no artigo, o que ele traz, os elementos da resposta inata, como ela acontece.
É isso. Não precisa ser muita coisa. Tá bom? Tá joia. Beleza? Beleza. Então, meus queridos e Ô, queridas. Alisson, Oi. é para enviar lá mesmo? É no Isso. Classroom? Lá mesmo. Tem Tá? data? Acho que eu Você colocou data? coloquei até semana que vem, não sei, não me lembro. Ah, eu vou dar uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá. Para Tá? onde tá indo as nossas notas? Então, a nota sai no portal. Eu ainda não lancei a nota de vocês. As Ah, do tá ok. trabalho tá no Classroom lá mesmo, já coloquei. As do trabalho. Tá? Mas Tá o bom. somatório eu ainda não coloquei no portal. Tá bom? Ok? Ok. Aqui, deixa eu te falar outra coisa, Alisson. Pode falar. Você deixa um linkzinho para a gente enviar pelo AVA também, porque o Vou outro colocar. artigo, o meu Classroom, ele voltava. Vou colocar, pode deixar. Aí Tá? eu enviei pelo AVA. Pode deixar Que que é eu vou outra. colocar. Tá bom. Eu Obrigada. coloco lá. A pessoa me pediu. Tá bom? Então tá já, meus Tá. queridos e queridas. Beijo para vocês. Tá? Rock it.